Seida detona Kesmer para Emre e para Arif. Por ela ter quebrado o sigilo profissional e, por ter dito para Emre a verdade sobre Arda, Emre acusa Seida de ser pobre e não conseguir cuidar de Arda. E diz que vai encontrar seu filho biológico para cuidar dele com Kesmet. E que, se Seida quiser, pode ficar com Arda. Após Kesmet revelar para Emre que ele tem sim um filho biológico, mas que ele foi trocado na maternidade, Emre fica furioso com Seida por ela ter ocultado isto dele. Emre vai até a casa de Seida tirar satisfações. Seida diz: "Você veio rápido. Eu não esperava que a Kesmet fosse contar assim, eu ainda estava digerindo tudo." Emre responde: "Você mentiu para mim, Seida, de novo. Primeiro, disse que Arda era meu filho. Depois, que era só seu. Agora a verdade, ele não é filho de nenhum de nós." Seida com os olhos marejados fala: "Eu não menti, eu só quis proteger o Arda, ele é só uma criança, Emre, e eu o amo. Não podia deixá-lo ser levado para um orfanato como se fosse um pacote perdido." Emre com tom firme rebate: "E você achou certo me esconder isso? Me deixar acreditar que só eu estava fora da equação? Kesmer me contou tudo, inclusive que você já pediu ajuda para ela. Mas não sabia que ela e eu tínhamos algo, né?" Seida encarada, furiosa: "Claro, Kesmet. A advogada exemplar que quebra o sigilo profissional. Porque está de romance com o cliente. Parabéns aos dois. Vocês se merecem." Emre ignora o comentário e responde firme: "Seida, Arda é um menino especial. Ele precisa de apoio psicológico, de uma escola com estrutura, profissionais qualificados. E você não pode dar isso para ele. Você mal consegue por comida em casa." Seida grita, magoada: "Você quer tirar ele de mim? Depois de tudo o que passamos? Ele pode não ser do meu sangue, Emre, mas é meu filho. Eu o vi dar os primeiros passos, cuidar dele nas febres, nas crises. Eu trabalhei duro para mandar dinheiro para este menino. Tudo o que eu fiz na minha vida, de certo ou errado, foi por ele, por ele." Emre responde com frieza: "No mundo real, Seida, onde sentimentos não pagam tratamento, Arda precisa de mais do que amor. Ele precisa de futuro. E talvez, sim, um orfanato seja um começo mais digno do que a precariedade em que você vive." Seida chora, revoltada: "Você é cruel. Fala como se ele fosse descartável. Eu vou lutar por ele, Emre, e pode avisar a sua amante advogada que ela quebrou a ética. Vai pagar por isso." Seida tenta se manter calma: "Eu não escondi por mal, eu descobri só depois, eu juro. E mesmo assim, ele é tudo que eu tenho, Emre, você sabe disso. Arda é minha vida." Emre interrompe: "Mas ele não é seu. Ele não é meu. Ele foi trocado no hospital, Seida. E enquanto você ficava brincando de casinha, o nosso verdadeiro filho pode estar em algum canto por aí, abandonado, sem sequer saber quem é." Seida grita: "Você acha que eu não penso nisso todos os dias? Que eu não acordo de madrugada com essa angústia no peito? Eu só não queria perder o Arda também." Emre grita: "Você não pensou nele. Pensou só em você. Você o manteve numa mentira. Você queria esconder isso para continuar vivendo essa ilusão." Seida com raiva responde: "E você? Que tipo de homem ouve isso e diz que prefere que uma criança vá para um orfanato? Você não tem coração, Emre. Arda pode não ter nosso sangue, mas ele nos tem como pais. Ou tinha, porque você nunca esteve de verdade." Emre diz frio e direto: "Seida, ele é uma criança especial. Você sabe disso. Ele precisa de um colégio específico, de apoio médico contínuo. Coisas que você não tem como pagar. Você vive de bicos. Vive contando moedas. Amor não paga fonoaudiólogo nem psicólogo." Seida avança para ele, os olhos ardendo de ódio: "Você tem ideia do que é passar a noite, em claro, pensando no que fazer para sustentar esse menino? Eu tive que pegar o primeiro trabalho que me apareceu para sustentar o Arda quando era um bebê, e mandar o dinheiro para minha mãe." Emre responde sarcástico:
Então agora quer se fazer de mártir? Você criou essa situação. Não jogue sua pobreza em mim como desculpa. Seida com raiva e magoada diz. Você é mais pobre que eu, Emry, não de dinheiro, de alma. Porque nenhum pai de verdade falaria em orfanato como solução. E você ainda tem a cara de defender uma advogada, que quebrou o sigilo para agradar o amante. Emry fala com ironia. Sigilo, você confiou em alguém que está envolvida comigo e esperava o quê? Que ela mentisse por você? Ela fez o certo. Me deu a verdade que você escondeu como uma criminosa. Seida grita. Ela é advogada, não fofoqueira de bairro. Ela jurou ética. E agora, por culpa dela e sua, talvez eu perca a única pessoa que eu amo nesse mundo. E eu não sabia que vocês estavam tendo um caso. Emry responde baixo e cruel. Talvez você nunca tenha amado a pessoa certa. Talvez você só saiba se apegar à dor, Seida. Seida se aproxima, olhos vermelhos. E talvez você só saiba fugir. Fugir de tudo que exige humanidade. Amor, responsabilidade, perdão. Você é estéril agora, Emry. Mas a sua esterilidade maior é aqui dentro. Bate no peito dele. Emry encara por um momento, depois se afasta. Você quer lutar? Lute, mas não comigo. Lute com a realidade. Ela não vai mentir para você. Emry vai embora sem olhar para trás, Seida desaba em prantos, sozinha. Mais tarde, Seida vai até o café de Emry. Seida entra com passos rápidos e raiva no rosto. Irin está sentada em uma das mesas, lendo uma revista. Seida, irritada, direto ao ponto. Arif, eu preciso falar com você, agora. Arif, surpreso com o tom. Seida, o que aconteceu? Você está pálida. Seida com lágrimas nos olhos e a voz trêmula de raiva. A sua irmã. A sua adorável irmã, Arif. Ela quebrou o sigilo profissional, contou tudo pro Emry. Sabe por quê? Porque está de caso com ele. Arif, confuso, defensivo. Ei, espera, isso não faz sentido. A Kesmer pode ser dura, mas ela é profissional. Ela nunca quebraria o sigilo. Ainda mais por o caso amoroso. Seida grita. Você está cego, Arif. Ela contou a ele que Arda não é meu filho biológico. Que eu pedi ajuda para encontrar meu verdadeiro filho. Isso era o segredo, Arif. Um segredo profissional. E ela abriu tudo para ele como se fosse uma fofoca qualquer. Arif balançando a cabeça, nervoso. Não. Deve ter uma explicação. A Kesmer nunca faria isso de propósito. Talvez o Emry descobriu de outro jeito. Talvez ela só confirmou. Irin observava toda a conversa. Se me permite. Não foi só uma confirmação. Eu vi, várias vezes, a Kesmer e o Emry saindo juntos, de mãos dadas, rindo, como dois adolescentes. Uma vez, ele até beijou a testa dela na frente da farmácia. Você acha que uma mulher apaixonada ia guardar segredo dele? Arif fica em silêncio, o rosto lentamente se contorcendo entre incredulidade e preocupação. Seida vira-se para Irin, surpresa, depois encara Arif. Tá vendo? Ela passou por cima de mim por causa dele. Ela sabia o quanto Arda significa para mim. Sabia, e mesmo assim entregou tudo. E agora o Emry acha que seria melhor levarem o Arda para um orfanato. Arif murmura, mais para si. Não pode ser. A Kesmet. Ela sempre foi tão ética. Rígida. Seida com voz embargada, indignada. Rígida com os outros. Fraca com o Emry, eu lutei sozinha por esse menino. Fiz o que pude. E agora, por causa da sua irmã e desse homem sem alma, posso perdê-lo. Arif respira fundo, visivelmente abalado. Eu vou falar com ela. Eu prometo. Se ela quebrou mesmo o sigilo, isso é grave. E se ela ainda tiver um pingo de consciência, vai ajudar. Eu vou pedir que ela te ajude, Seida, a não perder o Arda, não assim. Seida cruza os braços, ainda tremendo. Ela que se atreva a fingir arrependimento agora. Eu vou lutar. E se ela cruzar meu caminho, não pense que vou tratá-la como sua irmã. Ela é tão culpada quanto o Emry.
Arif assente lentamente, abalado. Irim observa em silêncio, gostando da situação, enquanto Seida sai do café, completamente revoltada.